Olá, o título da lição desta semana é Servir e Salvar. E como sempre nós vamos começar com o verso para memorizar dessa semana, Isaías 42:1. Diz assim: Eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito e ele promulgará o direito para os gentios. A lição dessa semana começa com um texto do livro O Desejado de Todas as Nações, um texto maravilhoso. Preste atenção na leitura. Muitos acham que seria um grande privilégio visitar os cenários da vida de Cristo na terra, andar pelos lugares por ele trilhados, contemplar o lago à margem do qual gostava de ensinar, as montanhas e vales em que seus olhos tantas vezes pousaram. Mas não necessitamos ir a Nazaré, a Cafarnaum ou a Betânia para andar nos passos de Jesus. Encontramos suas pegadas junto ao leito dos doentes, nas casas humildes da pobreza, nos abarrotados becos das grandes cidades e em qualquer lugar onde houver um coração humano necessitado de consolação. Fazendo como Jesus fazia quando esteve na terra, andaremos em seus passos. Que texto extraordinário! A missão de Cristo na terra foi salvar o aflito pecador. Isso inclui não apenas resolver o problema do pecado e da culpa, mas também todo o sofrimento decorrente do pecado. Ele veio estender a mão para quem está angustiado e aflito. Veio trazer ânimo ao desanimado. É uma passagem de Isaías que, para mim, é uma das mais extraordinárias manifestações ou expressões da misericórdia de Deus manifesta em Cristo. É esta, Isaías 42:3, referindo-se ao servo do Senhor, uma expressão que aponta para Cristo. O texto diz: Ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Você entende bem o significado dessas palavras? Elas estão dizendo que Jesus se compadece de quem está mal e fará tudo para resgatá-lo, para ajudá-lo e não para acabar de afundá-lo. Esta semana nós vamos conhecer melhor o servo do Senhor mencionado pelo profeta Isaías. Quem é ele e o que ele faz? E você vai se surpreender com as coisas extraordinárias que nós vamos aprender essa semana. A lição de domingo tem como título Nação Serva, baseada em Isaías 41. Na parte introdutória da lição dessa semana, foi dito que Isaías se refere ao servo do Senhor várias vezes, uma expressão característica do livro de Isaías. Em Isaías 41:8, a nação de Israel é chamada de serva do Senhor. E no capítulo 42, essa designação refere-se ao Messias, que sabemos foi Jesus Cristo. E essa interpretação dupla da identidade do servo do Senhor, ora sendo a nação de Israel, ora sendo o Messias, ocorre várias vezes ao longo do livro, especificamente nessa segunda parte de Isaías, que começa no capítulo 40. No momento em que o profeta estava profetizando, naquele momento histórico, a nação de Israel, ou Jacó, como também era chamada, era a nação serva. Esse era o povo escolhido por Deus, distinto das demais nações. Era o povo representante do Deus Altíssimo. Mas quando vemos essa designação apontar para o Messias, ou seja, o servo do Senhor que viria, vemos aí uma descrição da pessoa e do ministério de Cristo. Cristo veio para restaurar a nação de Israel, não mais como um povo, como a descendência biológica de Abraão e Jacó, e sim como o Israel espiritual. As referências ao servo do Senhor aqui no capítulo 41 de Isaías, e também em outros textos do livro, na verdade são anônimas. Elas não mencionam explicitamente o Messias. No entanto, são feitas descrições que claramente podem ser identificadas com Cristo. Então veja bem, temos em Isaías o servo do Senhor como uma referência a Cristo e em Isaías 41 temos o servo do Senhor como um povo ou uma nação. E qual era a função do servo como nação? Servir a Deus e confiar no seu poder para vencer os inimigos.
Agora veja só essa magnífica promessa de Deus ao seu povo no livro de Isaías. Mas ouça essa promessa não apenas como palavras de Deus para a nação de Israel no tempo de Isaías, mas também como a promessa de Deus para você mesmo, para você que está aqui me vendo e ouvindo, hoje e agora. Essa promessa serve para você, Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Que maravilha, não? O título da lição de segunda-feira é O Servo Anônimo, baseado em Isaías 42, versos 1 a 7. Na segunda parte do livro de Isaías, encontramos 4 canções conhecidas como Cânticos do Servo. Os estudiosos debatem sobre a identidade desse servo. Alguns o consideram alguém como Isaías ou Jeremias, enquanto que para outros ele seria o retrato coletivo de Israel ou dos remanescentes piedosos da nação de Israel. Porém, para uma boa exegese do texto, é necessário compreender a Bíblia em sua totalidade, Antigo Testamento e Novo Testamento. E o Novo Testamento entende que o Cântico do Servo de Isaías foi cumprido em Cristo, em Jesus. Em seus primeiros sermões registrados no livro de Atos, Pedro se refere a Jesus como um servo, 4 vezes. O apóstolo Paulo escreveu que ele, Jesus, assumiu a forma de servo, Filipenses 2:7. Ainda há muitas citações e referências nos capítulos 42 a 53 de Isaías e nos próprios ensinamentos de Jesus sobre ele. Os 4 cânticos do servo do livro de Isaías oferecem diferentes imagens de Cristo. No primeiro cântico do servo, capítulo 42, o servo é retratado como um mestre, ensinando com mansidão e dotado do Espírito, e alcançando o povo. No segundo cântico, capítulo 49, versos 1 a 6, esse servo é retratado como um evangelista. A ênfase agora está nas nações distantes. No terceiro cântico, no capítulo 50, versos 4 a 9, o servo é retratado como um discípulo, porque é evidente que não se pode ensinar sem primeiro ouvir e aprender. É por essa razão que Jeová desperta o ouvido do seu servo manhã após manhã. Isso está no verso 4. Por fim, o servo é retratado como o salvador e sofredor. É o quarto cântico do servo em Isaías 52 e 53. Ele é aquele que, falando profeticamente, foi ferido pelas nossas iniquidades e carregou em seu corpo os nossos pecados. É extraordinário como 8 versículos específicos de Isaías 53 são citados pelos autores do Novo Testamento, em alguns casos várias vezes. Não é à toa que quando o etíope, por exemplo, perguntou a Filipe a quem se referia Isaías 53, versos 7 e 8, a resposta foi: ele, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Atos 8:35. O servo do Senhor de Isaías é Jesus Cristo. Agora, falando especificamente do primeiro cântico do servo, Isaías 42, Mateus capítulo 12 o aplica ao ministério de cura de Jesus para libertar o povo do sofrimento e do domínio dos demônios. E, posteriormente, com a sua morte na cruz, Jesus confirma a sua vitória completa sobre o inimigo de Deus. Amém por isso. A lição de terça-feira nos fala de um Messias persa. Isaías 44, verso 26 até 45, verso 6. Mas que história é essa? Um Messias persa. Normalmente, quando usamos esse título, usamos ou estamos nos referindo a Cristo. Mas veja só, no hebraico, a palavra equivalente a Messias é a palavra que é traduzida por ungido. Assim como profetas, sacerdotes e reis foram ungidos para o serviço de Cristo, o rei Ciro
foi ungido por Deus para realizar sua obra especial, a obra especial de Deus em favor do seu povo, de Israel. Nesse sentido, Ciro era um Messias ou um ungido. Deus chamou a Ciro pelo nome mais de um século antes de ele nascer. Isso é impressionante na profecia, não? Ciro foi o instrumento humano para a conquista, de Babilônia e a libertação do seu povo. Ele foi o instrumento humano para isso, mas foi Deus quem deu essas vitórias a ele. E um corolário desse fato é de grande importância, é que a nação pagã, um estado pagão como foi a Pérsia, ou a Medopérsia, pode evidentemente ser usado como instrumento na missão de Deus, tanto quanto a igreja. Ciro, aqui representando o Estado, foi o instrumento da palavra restauradora de Deus, em ação em uma situação histórica. Por outro lado, enquanto Deus usou Ciro para a reconstrução de Jerusalém, na verdade não foi ele, e sim o povo de Israel, o povo de Deus, cujas mãos no evento final realmente fizeram a reconstrução da cidade. Mais uma vez é demonstrada a autenticidade, a veracidade da profecia bíblica e é demonstrado que Deus exerce o controle supremo sobre o curso da história. Os ídolos não puderam salvar Babilônia contra os exércitos de Ciro, mas Deus salvou o seu povo. Nós precisamos aprender cada dia a confiar mais nesse Deus poderoso e no seu cuidado por nós. O título da lição de quarta-feira é Esperança Antecipada. Já vimos como Isaías profetizou a chegada de Ciro e o seu domínio sobre o Império Babilônico. Essa profecia, como eu mencionei ontem, foi dada 1,5 século, mais de 1 século antes dos eventos históricos. E é claro que os críticos da Bíblia, os que negam a inspiração divina da palavra de Deus, têm um problema com essa profecia. Então a única maneira de não admitir a veracidade profética é afirmando que a segunda parte do livro de Isaías, justamente a que começa no capítulo 40, foi escrita por outro autor, ou vários outros autores, que não o mesmo Isaías que escreve a primeira parte do livro. E esses outros autores teriam vivido na época dos eventos profetizados. Essa teoria nega completamente o elemento profético e torna o texto do livro de Isaías uma mera descrição de eventos passados. No entanto, existem argumentos muito sólidos para rejeitar essa ideia, ou a ideia de múltiplos autores para o livro de Isaías. Temos argumentos para afirmar a unidade da autoria e afirmar a inspiração profética desse livro. Menciono aqui brevemente 4 argumentos contra a teoria dos múltiplos autores. Primeiro, todos os manuscritos antigos e as evidências históricas favorecem a ideia da unidade do livro de Isaías. Segundo argumento, o estilo literário uniforme ao longo de todo o livro. Qualquer um sabe que diferentes autores apresentariam diferentes estilos literários, mas o que vemos no livro de Isaías é um estilo consistente, do começo ao fim, com um vocabulário caracteristicamente de um único autor. Terceiro argumento, a teologia do livro também favorece a ideia de um único autor. Os primeiros 39 capítulos criam situações ou descrevem situações que serão solucionadas nos outros capítulos, a partir do capítulo 40. É indefensável que isso tenha sido elaborado de forma tão coerente por diferentes autores com séculos de separação entre eles. Isso seria um absurdo. Esses são apenas alguns poucos argumentos para confirmar a inspiração, a origem divina do livro de Isaías. Então, quando o profeta antecipa a libertação, profeticamente, isso significa uma promessa da intervenção de Deus em favor de seu povo. E isso nos dá mais confiança e aumenta a nossa esperança no cumprimento profético para os últimos dias também. A nossa esperança
finalmente será coroada com o cumprimento das promessas de Deus, as promessas para libertar o seu povo do cativeiro do pecado. A lição de quinta-feira fala de um servo compassivo e sofredor, baseada em Isaías capítulo 49. Você deve lembrar que eu comentei no começo da semana que Isaías apresenta 4 cânticos do servo. Esse aqui, do capítulo 49, é o segundo cântico. Vimos também que a designação servo em Isaías aponta às vezes para a nação de Israel e às vezes para o Messias, Cristo. Nesse caso, desse capítulo, o servo é claramente uma referência a Jesus. A descrição feita corresponde perfeitamente à pessoa e ao ministério de Cristo. Vemos aqui nesse texto de Isaías, capítulo 49, 2 facetas da missão de Cristo. Por um lado, ele enfrentou podemos chamar de um aparente fracasso. O verso 4, a primeira parte, diz assim: eu mesmo disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Essa parece uma expressão de fracasso. Na verdade, quando olhamos o ministério de Cristo e vemos o desfecho de tudo, como ele foi rejeitado e morto, é realmente de lamentar. No entanto, o mesmo verso 4 continua dizendo, a segunda parte: todavia o meu direito está perante o Senhor, a minha recompensa perante o meu Deus. Que direito o servo de Deus, Jesus, o Messias, tinha de se dirigir às nações gentias com tal autoridade? Desde antes de seu nascimento, ele foi chamado por Deus para o seu ministério. E Deus o preparou como segundo o texto, uma espada afiada e uma flecha polida. Isso está mencionado no texto de Isaías. O Messias veio tanto como servo quanto como guerreiro, para servir aqueles que confiam nele e, por fim, para julgar aqueles que resistem a ele. Uma lição para nós é que todos os servos de Deus devem ser como armas preparadas nas mãos de Deus. Um autor escreveu assim: não são grandes talentos que Deus abençoa, mas sim a grande semelhança com Jesus. E um verdadeiro servo de Deus é uma arma impressionante, poderosa em suas mãos. Eu e você podemos ser esse instrumento para abençoar outras pessoas. Bem, eu finalizo a lição de hoje pedindo a você que repasse os nossos vídeos diários para os seus amigos, seus familiares e os membros da sua igreja também. Agradeço imensamente a sua colaboração. Um forte abraço, um abraço carinhoso e até amanhã, tá bom? A gente se vê. Tchau.